Olá, seja muito bem-vinda a mais uma aula aqui no Podoeduca. Se você ainda não me conhece, meu nome é Carilana Signorini, sou podóloga e mentora de profissionais da podologia que querem se tornar referência na sua região. Então, vou compartilhar com vocês hoje um playbook, um material incrível sobre verruga plantar sem erro. E se você quiser ter acesso a esse material, você vai lá no Instagram, no meu Instagram, no @CarilenaSignorini, entra no meu direct, digita verruga, que eu te mando esse material, tá? Vou deixar aqui embaixo, nas informações também, o meu arroba bem certinho, porque eu sei que meu nome é diferente, às vezes as pessoas dizem, eu não entendi, ela fala muito rápido, né? Então, isso também vocês podem vou deixar anotado para não ter perigo, tá? Mas é @Carilena Signorini, Gemudo, e começa com C. E também no nosso canal, que é um canal novo lá no Instagram, do Podoeduca, que também é @Podoeduca, com K mudo no final, tá bom? Então, seja muito bem-vindo. Vou compartilhar uma aula aqui com vocês que eu espero que seja de muito aprendizado, né? Quero trazer para vocês algo também muito importante. Deixa eu só compartilhar aqui, que eu costumo falar, né, para os meus colegas, que de repente você vai olhar para esse material e vai me dizer assim: "Ah, mas isso eu já sei tratar verruga plantar, eu já conheço", porém, gente, assim, nós somos, né, da área da saúde e eu acredito que isso aconteça em todas as áreas. A gente tem que estar sempre estudando, sempre se aperfeiçoando, e você pode ter aula com 10 profissionais, 10 professores diferentes sobre determinado assunto, né, por exemplo, sobre a verruga, e cada um vai te trazer uma experiência. Às vezes a gente vai falar da mesma técnica, da mesma forma de diagnóstico, só que com formas de palavras diferentes, e às vezes ali um fala uma coisa, o outro fala outra, e aí é onde você pega o seu gancho e você consegue entender. Então, se você vier para essa aula dizendo, isso eu já sei, automaticamente o teu cérebro vai entrar em modo de relaxamento, de não quero aprender, porque o nosso cérebro, ele é muito preguiçoso, então você dá um comando para ele, onde você realmente não vai aprender nada, e tudo que eu falar aqui vai ser só blá, 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 blá. Então, vem aberto para aprender, tá? Que eu tenho certeza que esse guia, né, esse guia que vai te ajudar a diagnosticar e ter uma conduta muito mais segura aí nos teus atendimentos, tá? Então, se você quiser ter acesso a esse material, é só me chamar no Instagram, digitar verruga no direct, que eu te mando esse material completo, certo? Então, vamos lá. Esse playbook, tá? Ele, da verruga plantar sem erro, ele é um guia prático de diagnóstico e conduta seguro para podólogas dentro das suas clínicas, tá? Então, como identificar, diferenciar e conduzir os casos de verruga no seu consultório de forma segura e tá? De confiança e responsabilidade aí no seu consultório, tá? O que às vezes eu vejo nas minhas mentoradas, né, as profissionais que me procuram para ser referência na sua região, para a gente poder organizar, né, a gestão do negócio e deixar tudo certinho funcionando, né, é que falta muito processo. As pessoas atendem de hora em hora, enchem a agenda para poder ter mais rentabilidade, e quando na verdade não tem um método, né, cada um atende de um jeito e acaba se perdendo na hora de criar os seus processos, porque faz de qualquer jeito, tá? Então, é por isso que eu trouxe essa aula, esse passo a passo, para realmente trazer um método para apresentar para vocês, tá? Então, se você é podóloga e fica diante né, com dúvidas diante de uma lesão plantar, sabe que você não está sozinha, porque eu já passei por isso. Por isso que eu estou trazendo esse conteúdo, porque lá no início eu tinha muita dificuldade. Apesar de eu ter tido uma professora excelente, a escola onde eu estudei era maravilhosa, né? Mesmo tendo, né, toda uma bagagem, chegou na hora que eu comigo, eu com o paciente, as dúvidas começaram a vir.
E a verruga, né, aqui na região onde eu estou, principalmente, que é próximo ao litoral, as pessoas expõem muito o pé, é algo que começou a aparecer muito verruga aqui. E eu não tinha na época, né, 8 anos atrás, quando eu cheguei aqui, eu não tinha tido tanto contato com verrugas. E isso me gerava muita insegurança no consultório, porque realmente eu não sabia intervir. Era uma verruga, era um calo, como é que fazia essa avaliação, né? Porque no meu curso também não tinha tido muitos casos de verruga. E aí eu tinha feito alguns treinamentos, alguns aperfeiçoamentos, mas aí mesmo assim, né, trouxe sobre verruga, falou sobre a parte do vírus, falou várias coisas, mas como realmente saber que era uma verruga ali no passo a passo? Foi na prática, sozinha, eu, paciente, minha fé e muito estudo, tá? Então, esse método, né, o método do Podeduca de análise clínica foi desenvolvido justamente para te trazer mais clareza, tá? E responsabilidade técnica, e esse playbook vai te ajudar a identificar, diferenciar, conduzir e encaminhar quando for necessário, tá? Então, identificar os sinais clínicos com precisão e consistência, diferenciar a verruga plantar de outras lesões plantares como o calo nuclear, conduzir o atendimento dentro dos limites da podologia, porque a gente também tem limites, e a gente encaminha quando realmente tem necessidade, tá? Então, trazendo aqui nosso problema real da podologia, né? A gente tem ainda muitas profissionais com insegurança clínica, principalmente quem está começando, tem grandes desafios que comprometem a qualidade do atendimento. E isso acaba deixando essa profissional sem confiança. E reconhecer que você ainda tem esses desafios é muito importante. E deixa eu te falar, você não está sozinha, você não é a única ou o único. E eu peço desculpa para os meus colegas homens, mas é porque a gente tem um número muito grande de mulheres na podologia, então a gente acaba sempre levando para o feminino. Mas quando eu me relato às podólogas, né, me refiro aos podólogos, eu também me refiro aos podólogos, tá? Então não levem isso para o coração, por favor. Então, um dos grandes desafios que a gente tem é a dificuldade de diferenciação, que é confundir a verruga plantar com uma calosidade. É super comum. Eu já fiz isso muitas vezes lá atrás, porque ambas elas se apresentam em regiões de pressão, por ser muitas vezes dolorosa ou por muitas vezes quando o paciente vem buscar ajuda, já está na dor. Dificilmente ele não vem quando não está doendo. Vem, mas muito menos do que aqueles que vêm com dor. E aí, às vezes, já vem com inflamação e fica muito mais difícil de a gente conseguir fazer essa diferenciação, tá? Um outro desafio é a falta de protocolo estruturado. Não ter um roteiro de avaliação padronizado e cada atendimento vira uma decisão improvisada. Tipo, vou fazer agora com o que eu tenho, né? Deu um insight aqui, baixou o download, é isso que eu vou fazer. E aí é onde a gente muitas vezes erra, né, gente? Porque sair atendendo um atrás do outro só para pensando na rentabilidade, gente, isso é o maior erro que vocês podem fazer, porque eu passei por isso lá no início, eu atendia por quantidade. E aí eu fui percebendo que eu estava, por mais que eu achasse na minha cabeça que estava tendo qualidade, eu percebi que não, porque a gente acaba aprendendo o quê? Atende e manda embora, atende e manda embora, principalmente quem veio da manicure. E na podologia a gente totalmente tem que olhar, ter esse olhar totalmente inverso. Por isso que a gente tem que saber cobrar bem, porque é onde a gente vai dar mais tempo de atendimento para poder realmente olhar com um olhar mais profundo para cada paciente que senta na nossa cadeira. E o terceiro desafio é o medo da conduta inadequada, que é o receio de piorar a lesão ou ultrapassar limites. Gente, isso aqui é algo que a gente precisa entender que o medo, ele é importante na nossa profissão, porque o medo te traz cautela para você não errar, mas a gente precisa entender que o medo, ele tem que te trazer cautela e não te travar, tá? Então, aqui eu quero trazer um insight para vocês muito importante, tá? Que a insegurança clínica, ela não é falta de talento. Não significa que você não tem talento. É porque você não tem um método estruturado. E a boa notícia é que método se aprende. É o que eu sempre falo para as pessoas que vêm trabalhar comigo.
Valores a gente não muda de cada ser humano, né? Cada um tem os seus valores, mas a técnica, o método, isso a gente consegue aperfeiçoar. Então, nem tudo tá perdido, viu, colega? Pode ter certeza que eu vou conseguir te clarear muitas coisas e você vai conseguir ter aí um diagnóstico diferencial nos teus atendimentos de verruga. Então, aqui, gente, quais são as consequências da insegurança, né? Quando a gente não tem método, né? A cadeia de impactos, ela é muito profunda e ela afeta desde a experiência do paciente até a nossa reputação. Então, um dos impactos é o atendimento inseguro, que decisões hesitantes que transmitem falta de preparo ao paciente. O segundo é o paciente sem orientação, ausência de explicação clara sobre diagnóstico e próximos passos. Aqui é o grande erro da podologia. Como é que a gente só atende e manda embora sem orientar? Como assim? O paciente precisa de orientação. Aí você vai me dizer assim: ai, meus pacientes não voltam, ai, meus pacientes não fazem o tratamento. Mas será que ele está entendendo o que você está falando? Será que você está entregando realmente o ouro para ele? Ou você está só atendendo e vai embora? Entendeu? Cobrou, vai embora. Entendeu? Cobrou, vai embora. E os próximos passos? Entende? Então, às vezes, a gente peca nisso. Ah, quanto tempo tem que voltar? O que que tem que fazer, né? Você sabe disso, mas porque muitas vezes a gente erra, porque a gente deixa um tempo pequeno de atendimento, atende e manda embora. E o risco da pior, que é a intervenção inadequada que pode disseminar ou agravar a lesão, tá? Aqui é quando a gente faz a escolha errada. Então, por isso que a gente tem que ter entendimento do que a gente está fazendo, tá? E o número 4 é a desvalorização profissional. Gente, para mim aqui, falando enquanto profissional, ele é muito sério. Porque quando a gente perde credibilidade e a gente não fideliza os nossos clientes, os nossos pacientes, aqui a gente não tem a oportunidade de poder ajudar outras pessoas. Então, se a gente errar no 1, no 2 e no 3, a gente vai chegar no 4. E isso é muito triste, para mim é muito impactante, certo? Então, hoje, ao atender uma lesão plantar, eu quero que você reflita, tá? Reflita honestamente, aí para e pensa contigo. Quando você pensa numa verruga plantar, numa lesão plantar, você se sente segura? Você fica em dúvida? Ou você já tem segurança naquilo que você faz? Desculpa, segura, em dúvida ou insegura? Então, você tendo uma resposta, a partir de agora, a gente começa a mudar, a transformar essa essa resposta, para que você tenha muito mais resultado nos teus atendimentos. E se você já tem bons resultados, eu fico extremamente feliz, mas mesmo assim não deixa de assistir essa aula, porque você sempre tem algo novo para aprender, tá? Então aqui a gente tem um framework exclusivo, desculpem o meu inglês, mas ele não é dos melhores, tá? Não sou desenvolvida, mas o framework, ele é um método do OIDC. Então, baseado no método PODEDUCA de análise clínica, o framework OIDC organiza o raciocínio clínico em 4 etapas sequenciais, evitando decisões impulsivas. A partir de agora, a gente vai garantir consistência em cada atendimento, certo? Então, a gente vai observar, a gente vai identificar, a gente vai diferenciar e a gente vai conduzir, certo? E aqui vocês vão transformar o raciocínio clínico em um processo replicável e seguro. Independente da sua experiência profissional, você vai conseguir ter um diagnóstico muito diferenciado nos teus tratamentos de verruga plantar, tá bom? Então, a gente vai passar cada etapa agora, certo? A etapa 1 é a etapa do observar. Então, antes de qualquer intervenção, é preciso observar corretamente. A observação clínica criteriosa é a base de todo o processo diagnóstico. Se tu pular essa etapa, tu tá cometendo um erro perigoso que qualquer podóloga pode cometer, mas que não deve mais depois dessa aula, certo? Então, eu quero trazer alguns pontos de análise clínica muito importantes que vão te ajudar nessa observação, certo? Então, a localização da lesão, registre essa localização, registre a posição exata da região plantar.
que é as áreas de pressão, se elas são relevantes para um diagnóstico diferencial, porque dependendo do lugar que ela vai estar, ela pode estar me dizendo que ela é um calo. Então, aqui eu já começo a prestar atenção, tá? O aspecto da superfície, análise de textura, coloração e se a superfície está lisa, rugosa ou com aspecto papilar. Então, gente, quando a gente fala de pontos enegrecidos, a gente fala de pontos hemorrágicos, que é um forte indicativo de vascularização típica da verruga, tá? Porém, quando a gente tem alguns calos que são de muito tempo, eles acabam machucando, lesionando, e aí é onde a gente acaba tendo, às vezes, uma questão de lesão ali, tá? Mas, na maioria das vezes, é a verruga que a gente encontra os pontos enegrecidos. Outra observação muito importante que a gente tem que fazer é a interrupção de linhas. Se tiver interrupção de linhas, a chance de ser verruga é de 100%, tá? Então, verifique se as linhas naturais da pele estão preservadas ou interrompidas ao redor da lesão, que é a nossa famosa digital, tá? Até para a alta do paciente é importante estar atento a essas linhas. E a dor, a compressão lateral. Então, o teste de pinçamento lateral é um dos indicadores muito importantes e que vão diferenciar essa avaliação, tá? Isso é muito importante. Interrupção de linhas e a compressão lateral vão fazer bastante diferença na hora da decisão de vocês em optar pelo tratamento, se é de verruga ou se é de calo. A segunda etapa é de identificar. Então, após essa observação mais criteriosa, né, o próximo passo é diferenciar as características que apontam cada tipo de lesão. Conhecer os sinais de cada condição é essencial para evitar confusões, tá? Então, aqui para vocês terem um pouquinho da diferença de cada uma, né, da verruga plantar para uma calosidade, para um calo. A verruga plantar, ela é de origem viral, né? Ela é o vírus do HPV, tem um crescimento endofítico, que é o crescimento para dentro da pele, para dentro da epiderme. Pode apresentar múltiplas lesões, tá? No caso do mosaico, do tipo de verruga mosaico, que lá no curso que eu dei, no workshop que eu dei, que você pode estar tendo acesso à gravação, eu falo dessas lesões. Dor à compressão lateral ao pensamento, essas linhas de pele interrompidas, que é a nossa digital, e os pontos hemorrágicos visíveis. Quando a gente fala de calosidade, a gente está falando de um espessamento uniforme por atrito, por pressão, né? E ele é uniforme, a gente não tem uma diferença na pele, né? Um crescimento diferente. As linhas da pele, elas estão preservadas, a dor se dá na pressão direta e não no pensamento. Em alguns casos, a gente tem um núcleo central endurecido, que é o famoso eloma. A gente não tem pontos hemorrágicos, exceto nos casos em que esse calo está há muito tempo ali sendo machucado e ele pode machucar, tá? Mas nesses casos é quando o paciente deixa passar muito tempo e ele sente muita dor e lesiona muito o tecido, certo? E é geralmente uma lesão única e localizada naquele ponto de atrito específico. Já a verruga, ela pode acabar acontecendo em vários locais do pé, tá? Então, eu vou trazer alguns exemplos práticos para você, tá? Então, paciente com lesão dolorosa sob cabeça do metatarso, linhas interrompidas, presenças de pontos enegrecidos e dor ao pensamento lateral. Diagnóstico sugerido. Escreve aqui para mim o que você acha nos comentários. Verruga plantar. No caso 2, calosidade, lesão endurecida com núcleo central, linhas da pele preservadas ao redor e dor à pressão direta. Indicação compatível com a... Escreve aqui para mim, quero saber a tua opinião. Calosidade. Gente, eu botei uma planta para ficar bonito aqui, para a parede não ficar tão branca, mas ela tô batendo nela, tadinha, na minha zamioculca, pecado. Então, vamos lá. Etapa 3, diferenciar.
erros comuns que acontecem quando a avaliação é superficial. A diferenciação exige perguntas clínicas objetivas e um registro estruturado que elimine suposições e traga evidências para a conclusão. Então, aqui a gente vai fazer algumas perguntas clínicas fundamentais que você tem que estar atento, tá? Você pode até anotar aí, ou como eu falei, manda lá um direct para mim no Instagram, no @carilenasignorini, que eu mando esse material para vocês, tá? Então, a primeira pergunta que a gente precisa fazer: as linhas da pele estão preservadas? Se interrompidas, é forte indicativo de verruga plantar. Segunda pergunta clínica: há sinais de vascularização pontiforme? Pontos enegrecidos sugerem trombose capilar? Tipo de verruga. Pergunta 3: a dor ocorre ao pensar lateralmente? Dor lateral diferencia verruga plantar de calo. Então, verruga plantar, pensamento. Calo, aperta direto e dói. Existe histórico de contágio, frequência de piscinas, academias ou contato com lesões similares? Ai, não sei. Praia, piscina, banheiro público, calçado emprestado. A gente tem várias formas de contaminação, até porque o vírus ele está em todos os locais e aí basta a gente ter uma porta de entrada, né? A célula ali só esperando receber o bichinho. Então aqui a gente pode fazer uma ficha, né? Um modelo de ficha, desculpa, para trazer algumas questões que vocês podem levantar na hora de fazer para diferenciar quando vocês vão fazer a avaliação. Então, o tipo de lesão, os sinais observados e os sintomas relatados e qual é a conclusão clínica. Então, por exemplo, esses dias chegou um menino para mim, onde ele tinha a queixa, desculpa, de ter fincado um espinho, tá? Deixa eu arrumar aqui a tela, deixa eu ir acompanhando, porque vocês vão ver que eu tive que... Os vídeos parecem que não tá cortados, porque deu um pane na gravação, e eu tentei gravar algumas vezes e deu pane. Então, agora eu tô celular aqui para tentar ir observando para a gente não perder a gravação de novo. Porque tem disso, né? A gente está gravando, tá indo tudo bem, de repente não vai. Então, voltando aqui, esses dias eu recebi um paciente de 16 anos, onde ele me traz que ele tinha fincado um espinho no hálus. Chegou para mim, tinha um ponto ali estranho, tal, uma dor localizada. Quando eu fui investigar, tinha linhas interrompidas, tinha petequias, né, os pontos enegrecidos, tinha dor ao pensamento lateral. Não era um corpo estranho, que para ele estava ali há 2 anos, aquele corpo estranho, e foi no momento que ele lesionou, machucou, e aí a verruga contaminou, tá? Então a gente está prestando atenção, ter ali descrito para ajudar. Tem linha preservada? Não tem. Tem dor na pressão direta? Não, é no pensamento lateral. Gente, isso são coisas que às vezes a gente vai perdendo no dia a dia, e aí quando aparece um caso a gente fica toda perdida. Então, ter essas anotações também vão te ajudar, tá? E a etapa 4, então, conduzir com segurança. Então, vamos lá. A conduta podológica segura é o resultado das 3 etapas anteriores. Sem observar, sem identificar e sem diferenciar corretamente, qualquer ação será uma aposta. Será que dá? Será que não dá? Será que estou fazendo certo? Será? E se? E se? O famoso e se? E com o método, cada decisão é fundamentada e você não vai ter como errar. Então vamos lá. Conduzir com segurança, não remover agressivamente, evitar desbaste excessivo que causa sangramento ou disseminação viral. Gente, eu trouxe isso aqui para vocês até por uma questão de polêmica, tá? Uns vão dizer que é, outros que não, tá? Então, não remover agressivamente, eu vou dizer para vocês hoje que esse não remover agressivamente é muito mais para não machucar o cliente, ele ficar com mais dor e não querer voltar para tratar, do que sangramento, porque está comprovado que o vírus está na célula e não no sangue. Então, você está limpando e sangrou, aquele sangue não vai contaminar, porque quem contamina é a célula que está comprometida, que está contaminada com o vírus, certo? Então, o sangramento, aquele sangue, não vai replicar a verruga. Botei de propósito para trazer isso para vocês, tá?
Respeitar limites, atuar dentro da competência legal e técnica da podologia. Não queiram operar milagres, não queiram receitas mirabolantes. Se você não está dando conta desse paciente, você precisa encaminhar ele. Orientar o paciente, explicar diagnóstico, cuidados e necessidade de acompanhamento, porque muitas vezes eles vêm para o atendimento achando que a gente vai lá e vai arrancar a verruga e tá tudo resolvido. E não, isso é muito agressivo. E se a gente não remover, né, o próprio procedimento cirúrgico, ele traz isso. Tipo, por que que a gente evita de ir para a cirurgia? Porque mesmo na cirurgia pode ficar algum resquício de célula ali contaminada e essa verruga vai continuar brotando, como eu digo, né? Porque ela é um brotamento de fato, né? Então, se ficar qualquer resquício, ela vai vir. Então, fazer com cuidado, acompanhar ele quinzenalmente, né? Fazer o protocolo com segurança, o tratamento com segurança, o que que ele vai usar em casa e explicar que ele vai ficar um período contigo, mas depois não vai mais incomodar, porque a dor vai começar a aliviar, isso é muito importante. Claro que lembrando que quando fala de verruga, a gente não pode prometer a cura total, porque se ele tiver o vírus no corpo, essa verruga ela pode estar aparecendo até em outras partes do pé, né? Biossegurança rigorosa, instrumentos esterilizados e descartáveis para prevenir a contaminação cruzada. Inclusive, quando você for lavar o seu material, tome cuidado, use luvas para que você daqui a pouco também não se contamine, tá? Quando tratar casos iniciais e superficiais dentro da competência podológica com paciente orientado e sem comorbidades que aumentem o risco. Gente, quando a gente tem paciente, por exemplo, imunossuprimido, o ideal é encaminhar, porque aí, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu recebi um paciente esses dias que ele teve um quadro de depressão e a imunidade dele baixou muito e saiu verruga pelo corpo inteiro. Era incontáveis o número de verrugas que ele tinha no pé. Então, ele tinha passado pelo médico e o médico encaminhou ele para nós para fazer o tratamento, tá? Mas, se ele tivesse vindo primeiro aqui na clínica, eu teria conduzido ele a procurar um atendimento médico, porque eram incontáveis o número de verrugas que ele havia nos dois pés, tá? Então, quando encaminhar lesões extensas ou em mosaico, casos resistentes ao tratamento, pacientes imunossuprimidos e qualquer dúvida diagnóstica, tá? Então, assim, nessa questão de lesões extensas e mosaico, hoje, como eu já tenho uma certa experiência, eu atendo, tá? Mas sempre orientando o paciente. Se eu avaliar e ver que já tem todo um histórico de dificuldade de tratamento, eu encaminho diretamente para o médico, tá? Então, saber encaminhar também é um sinal de maturidade profissional. Reconhecer seus limites protege o paciente e fortalece sua credibilidade. Eu vejo que cada vez mais fica muito mais, a gente tem muito mais credibilidade olhando para o paciente, dizendo assim, ó, eu não trato isso e eu encaminho para quem trata, seja outra podóloga, seja um médico, do que você tentar criar um protocolo da sua cabeça e de repente o paciente te olhar e dizer a podologia não funciona, que é o que acontece muitas vezes com alguns casos que chegam aqui pra gente, que vem já de uma experiência, né? E eu sempre fico atento, tá, gente? Porque assim, ó, às vezes o cliente, o paciente, ele chega falando que não deu certo, mas o que que eu sempre tento observar? Eu conheço a nossa profissão, né? Eu sei o que a gente estuda, e eu sempre fico atento ao paciente. Será que realmente. Ops, desculpa. Será que realmente ele está fazendo o que precisa ser feito? Porque às vezes ele chega falando, né? Porque a culpa sempre é do outro. Então eu sempre fico muito atento a isso. Eu faço várias perguntas, eu vou indagando, vou perguntando para entender. Porque às vezes eles chegam falando, ah, eu já fiz podologia e não funcionou. Aí eu tento, né, entender o que não funcionou, né? Porque às vezes é da cabeça dele. Você orientou e ele não fez. E aí a culpa é de quem? Da podologia. Por isso que a gente precisa ter um tempo estabelecido onde a gente vai fazer o tratamento, mas a gente também vai ter um momento de olhar no olho do cliente, porque a gente conhece o pé do cliente. Às vezes a gente vai reconhecer ele na rua pelo pé, não pelo rosto. Por quê? Porque a gente está perdendo o olho no olho, tá? Mas a grande maioria das verrugas que nos procuram, a gente consegue dar conta sem ter necessidade de encaminhar. Até hoje, eu encaminhei 2 casos.
2 casos, porque realmente eu não dei conta, né? Fiz tudo que tinha que ser feito e não melhorava. Então, aí eu encaminhei realmente esses 2 pacientes, e um deles eu sei que fez cirurgia, né? E melhorou e tá super bem, e o outro eu acabei perdendo contato. Então, aqui eu vou trazer alguns casos reais para vocês, tá? Que o método já ajudou a transformar a plástica, a prática clínica de algumas profissionais. Então, aqui, quando a gente fala da insegurança, a confiança, né? Temos uma colega iniciante que relata ter medo de intervir em qualquer lesão plantar. E após o momento que ela aplicou o método de forma sistêmica, passou a diferenciar com segurança a verruga de calosidade. Relatou aumento significativo de confiança e a melhora na comunicação, e passou a confiar mais no seu atendimento, os pacientes, né? Então, gente, eu tive um workshop agora recentemente de verruga plantar, e eu vou deixar para vocês o link aqui, porque isso aqui só aconteceu porque elas entenderam o método do OIDC e seguiram os tratamentos que eu ensinei lá no workshop, tá? O outro caso clínico, protocolo no consultório que implementou a ficha estruturada de análise baseada no método, o resultado foi uma redução significativa de erros de conduta, padronização dos atendimentos e aumento da credibilidade profissional junto aos pacientes e colegas de profissão. Então, isso é muito bacana, gente, porque quando a gente tem um protocolo onde a gente sabe o que tem que ser feito, a gente não erra e a gente sai da insegurança para confiança, tá? Outra coisa também que eu quero falar para vocês, erros comuns que você deve evitar. Não remova sem diagnosticar, porque isso vai dar ruim. Às vezes você vai intervir em algo que não está correto. Às vezes você vai achar que é uma verruga e é um calo, às vezes você vai achar que é um calo e é uma verruga. Então, tenha bastante atenção. Preste atenção aos tipos de dor, se ela é uma dor direta ou se é uma dor lateral, tá? Essa distinção é crucial. Não registrar a evolução, não bater foto, gente, não registrar é o maior erro que nós podólogas cometemos. Nós precisamos registrar, e eu falo para vocês isso porque eu já estou há 20 anos na área da saúde, sempre registrando casos, 13 anos na podologia, e muitas vezes o paciente vem te cobrar algumas coisas que tu vai lá olhar e está documentado, e isso facilita demais, tá? Outra coisa, não ignorem a biossegurança. A verruga é de uma origem viral. Então, instrumentos contaminados, eles podem sim nos contaminar, e a gente também pode estar levando isso para outros pacientes. Então, fiquem atentos à biossegurança e não orientar não orientar é um outro erro que a gente comete, tá? O paciente que está desinformado, ele pode disseminar o vírus para outras regiões do corpo. Então, tem pacientes que ficam lá assim, ó, eu fico cutucando, fico cutucando, fico cutucando. A gente precisa orientar que ele não deve fazer isso, porque ali ele pode estar abrindo uma porta de entrada maior e levando esse vírus para outras pessoas ou para ele mesmo, tá? Então, tem que tomar bastante cuidado com isso. Aqui, modelos e templates prontos para uso. Esses modelos práticos foram desenvolvidos. Aqui, na verdade, gente, é uma ficha de anamnese de lesão plantar, tá? Que eu trouxe, protocolo de conduta segura e um checklist, tá? Hoje, eu tenho a minha ficha de avaliação, onde eu uso para todos os pacientes, tá? Mas você pode, por exemplo, né, se você trabalha com casos específicos, tu pode ter fichas de avaliações específicas para cada caso, de onicocriptose, de verruga, de micose, tá? Aqui a gente pode ter também a questão do contrato, tá? Então, aqui, quando a gente faz ficha de avaliação de lesão plantar, a gente pode falar também de contratos, tá? Então, protocolo de conduta segura, tá? Isso aqui é o que a gente vai mais ficar atenta, que é a avaliação do observar, identificar, diferenciar e a conduta, tá? Para que a gente tenha. Desculpa, é porque eu estava olhando o checklist ao mesmo tempo e perdi. Para que a gente tenha realmente uma definição correta e que a gente não se perca, tá? E aqui um checklist de encaminhamento, que é o critério clínico, tá? Que a gente pode justificativa
técnica documentada, tá? Registro fotográfico você pode mandar também, e informações profissional de destino. Então, a gente também tem que fazer o encaminhamento para o médico. Eu, normalmente, não tenho registro fotográfico, coloquei aqui porque é algo a mais, porque hoje tudo é online, né? Então, a gente pode encaminhar. Por que eu coloquei o registro fotográfico nesse encaminhamento? Porque eu tive uma experiência há 2 anos atrás, onde eu encaminhei um paciente para um médico, e o problema era no pé. E o médico não pediu para ele tirar o calçado para ele fazer a avaliação. E aí ele passou por 4 médicos, até que uma dermatologista olhou e fez biópsia, e a gente descobriu células cancerígenas na lesão. Então, por isso que às vezes é legal ter um registro fotográfico, porque se o médico não pedir para o paciente tirar o calçado, ele tem a foto junto com a justificativa e com o critério clínico que você encaminha para o médico, tá? Então, eu quis trazer isso mais específico para a verruga, mas eu sei que ficha de anamnese a gente normalmente tem uma padrão para todos nós, né, para todos os casos, e aí o checklist trouxe mais por uma questão de encaminhamento, tendo ele um pouco mais completo, né, e aí trazendo para vocês realmente essa conduta mais segura para poder, então, fazer uma avaliação completa, definir essa lesão, ter a conduta correta, orientar o paciente e fazer a reavaliação dele a cada 15 dias para fazer a aplicação do tratamento escolhido. E aí, aqui os próximos passos, então, do playbook, a prática avançada. Ao longo desse playbook você construiu uma base, né, para você poder entender através do método OIDC como um guia que vai te levar para um raciocínio clínico, vai ter perguntas para cada tipo de lesão e tu vai saber diferenciar, né, quando tratar, e aí tem aí as ferramentas práticas que são as fichas de anamnese que vocês já fazem uso, o protocolo que eu estou passando para vocês, tá? Gente, então, queria fazer um convite para vocês darem os próximos passos, né? Sair desse playbook, onde a gente vai, né, ter uma estrutura de análise, vai ter o método OIDC como um guia de raciocínio clínico, vai ter critérios de diferenciação, que são perguntas objetivas que a gente vai fazer para entender cada lesão, um modelo de conduta segura e algumas ferramentas que vocês já fazem uso, né, da ficha de anamnese, os protocolos, e aí eu quero fazer um convite para vocês para transformar a insegurança de vocês em método. Então, depois desses playbook aqui, a gente tem um pouco de conteúdo, mas eu quero te convidar a assistir as aulas do workshop de verruga plantar sem erro para fortalecer a sua autoridade no seu consultório. Então, eu vou deixar para vocês, no dia 9 de março, eu tive o meu workshop de verruga plantar sem erro, onde as meninas que participaram trouxeram vários feedbacks, depoimentos sobre as aulas que elas gostaram muito, porque lá a gente aprofundou. Falamos sobre vírus, falamos sobre a virologia em si, falamos sobre o vírus do HPV, como ele se comporta, falamos sobre casos clínicos, sistema imunológico, como é que funciona o nosso sistema imunológico. Porque não adianta eu querer cauterizar uma verruga sem entender o que é uma verruga, o que é o vírus, o que é o vírus do HPV. Você sabia que o vírus da verruga plantar é o vírus do HPV? Você tem conhecimento disso? Então, lá na aula a gente vai falar sobre isso. Vou mostrar, então, os tipos de tratamentos que a gente tem hoje no mercado e também casos clínicos reais de tratamentos que eu fiz aqui na clínica e como foi o desenrolar deles. Então, eu vou deixar para vocês aqui na descrição do vídeo, tá? O valor do workshop hoje é no valor de R$ 197, mas para você que está assistindo essa aula, que teve aqui comigo esse tempo, o valor vai ficar por R$ 150 e você vai ter aí ao longo de um ano para poder estar assistindo. A aula ela não é tão longa, são 3 horas de aula e você pode estar assistindo por partes se você desejar. No futuro eu quero gravar ele em pedaços, porém, nesse momento, o workshop está em 3 horas completas. Então, você pode, durante esse um ano, estar assistindo essas aulas para estar revisando o conteúdo, pode também estar me chamando ali na plataforma para tirar suas dúvidas, que vai ser um prazer poder te ajudar,
certo? Então, para quem não me conhece, meu nome é Carilena, atuo formando podólogos para desenvolver raciocínio clínico, respeitando limites de atuação e levando um padrão de podologia clínica. Então, a minha missão hoje, gente, é realmente transformar a formação podológica, né? É transformar, sair das nossas famosas raspadores de calos, como muitos nos conhecem, como só corta a unha. A gente sabe que a gente vai muito além disso, né? E eu trabalho muito por uma podologia que seja bem vista pelas pessoas, pela sociedade, com segurança, com ética e com responsabilidade. E o meu objetivo é tornar realmente os profissionais da podologia, né, referência na sua região, assim como eu me tornei referência aqui na minha região, certo? Então, foi um prazer estar aqui com vocês. Eu espero que esse conteúdo agregue na vida de vocês e eu tenho certeza que vai, tá? E profissional segura não é aquela que sabe tudo, é aquela que sabe observar, diferenciar e conduzir com método. Então, sempre estejam abertos a novo aprendizado. Lembre-se, a gente não sabe de tudo. Sempre que você for assistir algum conteúdo, bloqueia, não traz para ti isso, eu já sei, porque quando tu sabe tudo, tu não sabe nada. Então, tomem bastante cuidado.